Muito obrigado. Primeiro, boa noite a todas as senhoras, a todos os senhores. Queria agradecer a todos da auditoria cidadã da dívida e cumprimentá-los pela realização desse seminário de grande importância. Agradecer a Maria Lúcia Fattorelli e aproveitar essa oportunidade para colocar o tema central, que é o tema da securitização, num panorama mais amplo. Eu começaria pelo seguinte: para poder entender a questão melhor, compreender melhor o impacto da questão da securitização da dívida pública da União, dos Estados e dos municípios, é preciso colocá-la à luz da dívida pública, à luz da questão do setor financeiro. E a do setor financeiro à luz das características da sociedade brasileira. A sociedade brasileira não tem as características da sociedade americana, da sociedade francesa, e assim por diante. Não tem. Né? Então, sumariamente, podemos ver que as características da sociedade brasileira são extraordinárias disparidades, de todo tipo. Temos disparidades de renda, de riqueza, disparidades regionais, disparidades entre as cidades e o campo, disparidades dentro das cidades. Hoje, a notícia no Correio Brasiliense é que o local, o estado de maior disparidade de renda é o Distrito Federal. Claro que nós que trafegamos pelo Lago Sul e pelo plano piloto não vemos essa disparidade, né? Dificilmente. Mas segundo as estatísticas, né? São disparidades de natureza regional e a disparidade de renda de tal natureza que nós temos 53 milhões de pessoas que recebem o benefício do Bolsa Família. Significa que recebem menos do que R$ 182 individualmente naquela família, que é um nível de renda, de rendimento extremamente baixo. E temos as notícias recebidas pela imprensa com grande entusiasmo de que 6 brasileiros têm uma riqueza maior do que 100 milhões. E a imprensa divulga isso como uma coisa, assim, primeiro, normal. Segundo, até com um certo entusiasmo. Coisa interessante, que homens extraordinários, né? Como é que conseguiram chegar a esse ponto? Né? Muito bem. E há uma enorme concentração de renda, isso, de renda e de riqueza, principalmente de riqueza, mais do que de renda, né? Que se revela nos dados sobre propriedade rural, sobre propriedade urbana, propriedade de títulos, e assim por diante. Muito bem. Em consequência disto tudo, nós temos índices sociais lamentáveis em todos os setores. Setor de educação, de saúde. Hoje saiu também nos jornais que o Brasil tem uma das piores classificações do mundo em termos de estradas. Saiu hoje no Correio e ficou assim, uma coisa assim, né? Isso vai na área de saneamento. Ou a notícia de alguns dias atrás é que os alunos que estão no 3º ano do ensino fundamental, mais da metade não sabe ler. Estão no 3º ano, já deveriam saber ler. Né? São dados do ínclito ministro da Educação. Né? Não é verdade? Então, isso é uma situação gravíssima. Diante disto, nós temos um enorme desafio de promoção do desenvolvimento econômico. Né? Então, nós temos a necessidade de desenvolver o fator trabalho, organizar o mercado de trabalho, que está sendo desorganizado, está sendo desestruturado, tanto nas suas entidades quanto nos direitos das pessoas, né? Através da terceirização, pejotização, prevalência. Isso é uma coisa gravíssima, a prevalência do negociado sobre o legislado.
É algo de uma gravidade que as pessoas talvez não percebam. Isto é, que aquilo que é acertado é mais importante do que a lei. É algo extraordinário. Duas pessoas podem acertar algo que é superior ao que a lei determina. Enfim. 2. A organização dos recursos naturais. Aí nós temos a exploração predatória da natureza, tanto do solo, pelo desmatamento, etc., como do subsolo. O episódio de Mariana, da Samarco, é um exemplo de exploração predatória do subsolo que redundou na inundação. Ou melhor, não foi inundação. Foi o rompimento de uma barreira de rejeitos tóxicos. Em Minas Gerais, são 700 barreiras desse tipo. Entende? E que podem, a qualquer momento, abrirem também e destruírem outros rios. Né? Muito bem. Nesse processo de desenvolvimento, o desenvolvimento do capital nacional, da capacidade instalada na indústria, nos serviços, na infraestrutura e assim por diante. Muito bem, então, em cada um desses setores, cabe ao Estado, em primeiro lugar, regulamentar a atividade econômica daquele setor, a sua atividade. Não é? Cabe ao Estado também promover a redução daquelas disparidades, organizar o mercado de trabalho, desenvolver o capital e desenvolver a exploração correta dos recursos naturais, do solo e do subsolo. Que não há, pelo contrário. Está havendo um processo de desregulamentação extraordinário. Bem, neste processo, nós temos os diversos setores. A agricultura, que tem seus objetivos óbvios, produção de produtos agrícolas, pode ser feito de forma predatória ou não, caberia ao Estado regulamentar e fiscalizar. Aí os nossos índices também são terríveis, o uso de agrotóxicos, por exemplo. E algo interessante, nós estamos preocupados com a falta d'água. Acontece que 70% da água no Brasil é consumida pelo setor agrícola. Uns 20% pelo setor industrial, que também usa muita água, e o resto pelos consumidores. Então, ficam aborrecendo os consumidores a ficarem fechando as suas torneiras sem que se nada faça nos 70%. Que não se impeça o uso excessivo da água e absurdo para o enriquecimento dos grandes proprietários agrícolas. Muito bem. Nesses setores todos, o setor industrial também é óbvio o que faz. Produz bens industriais. Hoje em dia é um setor praticamente todo estrangeiro. E cada vez mais, tem com suas consequências. E há o setor financeiro, para chegarmos perto da questão da securitização. O setor financeiro, para cumprir sua função social, que está definida na Constituição, ele tem que financiar a produção, que é uma atividade do setor financeiro, deve financiar o consumo e deve financiar o Estado. Né? Então, no caso do Brasil, e de outros países também, há um processo de financiarização da economia como um todo. E, no caso do Brasil, o setor financeiro teve o benefício da desregulamentação. Que não há nenhuma regulamentação sobre a taxa de juros que o setor financeiro pode cobrar. Ou das empresas, que são taxas elevadíssimas, ou dos consumidores, que são taxas que dobram o valor dos produtos. Não estou nem falando de cartão de crédito. Na hora que vai se comprar um produto, numa loja, aquele preço, a metade dele é juros. Né? Então, esse processo, né, é um processo que faz com que os indivíduos consumam menos, não possam consumir. Porque metade do que eles estão pagando do sistema de crédito é já para pagar os juros que a empresa comercial vai pagar ao banco.
para poder financiar o prazo, né? Na França, na Europa, nos Estados Unidos, esses juros são muito menores do que os cobrados no Brasil. Mas muito menores. Né? Então, já há uma apropriação pelo setor financeiro da renda dos consumidores, da massa da população. Né? Que, inclusive, também já tem as dificuldades do seu nível de renda baixo. Que o exemplo dos que ganham Bolsa Família já é o suficiente. Não se pode pensar que aquelas pessoas têm um consumo elevado. Muito bem. Aí chega no financiamento do Estado. O setor financeiro conseguiu revogar o artigo da Constituição que estabelecia um limite para a taxa de juros. E hoje em dia não há nenhum limite. Pode cobrar o que bem... Ele está desregulamentado na prática. O Banco Central não regulamenta, inclusive o Banco Central faz parte do setor financeiro. O Banco Central não é uma agência imparcial, técnica, não. Ele faz parte oficialmente do setor financeiro, assim como o Ministério da Fazenda. Quem não foi banqueiro quer ser. Estão lá na expectativa de virem a ser banqueiros. Né? E no financiamento do Estado, o setor financeiro, através dos seus representantes, pratica uma taxa de juros extremamente elevada, maior do mundo, sem nenhuma necessidade. A taxa de inadimplência é baixíssima no Brasil. Né? Praticam isso com o aval do Estado, onde o ministro da Fazenda é um ex-banqueiro. Assim como o presidente do Banco Central. Bem, então, as galinhas estão muito satisfeitas, porque a raposa está tomando conta do galinheiro. Muito bom. Então, esse esquema da securitização é mais um esquema do setor financeiro, porque são os bancos que se apropriam de grande parte da geração de recursos desse esquema de securitização, são os bancos privados, inclusive estrangeiros, que se apropriam, né, sem nenhum serviço à sociedade, nenhum, além de ser ilegal. Porque os créditos já são créditos seguros, são créditos já reconhecidos, e assim por diante, e que seriam pagos normalmente apenas se cria um mecanismo de passagem onde vão os bancos retirando parcelas daquilo que deveria ser do Estado. Né? E, ao mesmo tempo, fazem um empréstimo antecipado, mas recebem os juros extraordinários, 20 e tantos % ao ano. Né? Então, nós temos um setor financeiro que, além disso, penetrou nos outros setores da economia. Porque as empresas industriais e comerciais passaram também a comprar títulos da dívida pública. Né? Passaram a comprar títulos da dívida pública. Então, passaram a ter interesse nesse processo e no processo de elevação de juros. Porque, claro, se você tem um título da dívida pública, eu tenho interesse que os juros aumentem, e não que diminuam. Então, eles penetraram no setor industrial, no setor comercial e no setor agrícola, onde os grandes proprietários fazem investimentos, são investimentos excelentes, toda a segurança. E, por outro lado, só para terminar, né? Nós temos o seguinte, só para dar uma palavrinha aqui, final. Então, o papel do Estado, numa situação de uma sociedade como a brasileira, ele tem que regulamentar as atividades públicas. Atividades relativas que podem afetar o meio ambiente, regulamentar a exploração mineral, a exploração agrária, atividade industrial, regulamentar tudo, né? Regular o uso dos recursos naturais, mas também dos produtos industriais. O Estado tem a obrigação de regulamentar a produção, tem a obrigação de regulamentar
o trabalho para impedir que ele seja alvo de uma superexploração, que já existe, né? Ele tem, como eu já havia dito, né? Ele cobra tributos para financiar os programas que possam levar à redução das disparidades, de todo tipo. Disparidades regionais, disparidades de educação, né? Porque o programa de educação visa reduzir a isso, a gerar oportunidades para aquelas pessoas, para aqueles setores da sociedade que não têm oportunidade, como outros coitados. Os pais são obrigados a mandá-los para os Estados Unidos para estudar nos Estados Unidos. Coitadinhos, né? É uma coisa. Então, esses outros aqui, né? Não é verdade? Então, cabe ao Estado oportunidade de saúde, da oportunidade de educação, de transporte, de segurança pública, né? Para reduzir as disparidades e permitir a criação de uma sociedade mais democrática, mais justa e mais próspera. E, para isso, é preciso uma reforma do sistema financeiro. E parte dessa reforma do sistema financeiro passa pela auditoria da dívida pública, que consome cerca de quase 50% do orçamento, isso é 50% dos tributos. Então, quando dizem não há recursos sim. Eles estão sendo utilizados para pagar juros da dívida pública, que não sabemos como foi construída. Por quê? Porque está previsto na Constituição a auditoria da dívida pública, foi aprovado um projeto e foi vetado. Né? Que interessante, né? Quer dizer, há um receio de fazer uma auditoria. Quando há um receio de fazer uma auditoria, é porque há algo errado. Senão, haveria receio. Né? Enfim. E há a grita contra novos impostos. Novos impostos de jeito nenhum. Façam mais dívida. Façam mais dívida. Porque a dívida será eventualmente cobrada pelos tributos da população mais pobre, porque o sistema tributário é regressivo. É preciso lembrar que, em 95, os juros e dividendos, né, juros, lucros, e assim por diante, foram isentos do imposto de renda. Foram isentos. As pessoas mais ricas do Brasil, cujo rendimento vem principalmente, não do salário, vem das aplicações financeiras, não pagam imposto de renda sobre essas aplicações. Né? Então, isso é algo extraordinário. Se não houver uma reforma do setor financeiro, o resto é tudo uma bobagem. Não é que seja uma bobagem, eu estou exagerando. Eu sou um pouco exagerado. Né? Então, quando começam a falar a produtividade da indústria, a produtividade, a competitividade, será que querem reduzir ainda mais os salários? É isso que querem? Para aumentar a competitividade? Hã? Mas esquecem de falar das isenções de impostos, que são gigantescas para o capital. Bem. Então, esse esquema da securitização é mais um episódio do setor financeiro, em conluio, naturalmente, com os administradores que, digamos, com grande escassez de recursos e desejosos talvez, de participarem desses processos de uma forma individual. Gostou? O senhor gostou dessa fórmula? Participar do processo de uma forma individual? Não é verdade? Então, inventam essas coisas. Naturalmente, eles não inventaram nada. Quem inventou foi os bancos. Foram as assessorias jurídicas dos bancos que montaram esse esquema. Né? Que beneficia os bancos e os administradores públicos que participam dessas operações. Bem, muito obrigado a todos. Desculpe, eu me estendi um pouquinho mais. Muito obrigado.